Bom dia, sexto ano, mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula de História. Hoje, que é segunda-feira, 7 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada, que foi sobre primeiros povos da América, onde nós vimos um pouco sobre esses primeiros povos que habitaram o continente americano. Vimos também um pouco sobre a origem dessas pessoas, de onde eles vieram. Vimos um pouco sobre as hipóteses da chegada desses povos no continente americano. E hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre as descobertas arqueológicas no Brasil. Vamos lá para mais uma aula. Descobertas arqueológicas no Brasil. As descobertas arqueológicas que ocorreram aqui no Brasil foram muito importantes para a construção da história dos primeiros povos que viveram nestas terras. Além disso, até agora, os fósseis humanos que foram encontrados no país estão entre os mais antigos do continente americano. Lagoa Santa. Em 1834, o pesquisador dinamarquês Peter Lund encontrou fósseis de cerca de 30 pessoas em uma gruta de Sumidouro, que fica no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Depois vieram muitas outras descobertas. Uma delas foi realizada na mesma região de Lagoa Santa, em 1974 e 1975, pela equipe coordenada pela arqueóloga francesa Annette Lamin-Emperaire. Mas foi apenas na década de 1990 que um dos esqueletos descobertos em Lagoa Santa pela equipe de Annette recebeu a atenção especial dos pesquisadores. Esse esqueleto que foi encontrado era de uma mulher que vivia há cerca de 11 mil anos atrás, talvez o mais antigo de toda a América. Esse achado foi batizado de Luísa pelo arqueólogo brasileiro Walter Neves em São Raimundo Nonato. Além das descobertas em Lagoa Santa, pesquisas realizadas pela arqueóloga brasileira Niede Guidon em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, sugerem que homens e mulheres habitavam o território há pelo menos 50 mil anos atrás. Essas pesquisas foram decisivas para a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara em 1979, cujo objetivo era proteger os monumentos arqueológicos e as belezas naturais daquela região. Em 1991, esse parque foi conhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. O parque abriga mais de 1.000 sítios arqueológicos, onde foram encontrados diversos vestígios da ocupação humana. Entre eles, podemos destacar fósseis humanos de 10 mil anos atrás, objetos confeccionados como as pedras lascadas e polidas, que seriam eles o machado, o raspador, pilão e ponta de flecha, além de uma grande concentração de pinturas rupestres que possuem cerca de 6 mil a 12 mil anos. Inscrições rupestres. Nas paredes de diversas cavernas do território americano, encontramos muitas pinturas e desenhos. Elas são chamadas de inscrições rupestres. Rupestre significa feito em rocha, ou seja, feito na rocha, em referência às paredes de rocha nas cavernas. A forma mais comum de arte rupestre são as pinturas. Elas eram feitas com tinta fabricada pela mistura de certos pigmentos obtidos de alguns minerais e vegetais, que no caso não existia as tintas que nós temos hoje. Aí essas tintas eram criadas pelos esses seres humanos. Agora nós vamos ver algum desses exemplos. Com ferrugem, cujo nome científico é óxido de ferro, e magnês eram produzidas as cores vermelhas, amarela e o ocre. Com o urucum e o carvão eram obtidas as cores vermelhas, pretas e marrom.
Além de revelar o senso artístico desses povos, os especialistas supõem que as pinturas rupestres também tinham uma função educativa. Eram provavelmente usadas para ensinar os mais jovens como realizar as atividades do dia a dia. Eles ensinavam os mais jovens a caçar, a pescar, a defender-se dos perigos e etc. Ou seja, eles usavam as pinturas para dar aulas para as crianças para aprenderem o que eles já sabiam e o que eles deviam aprender para ter, podemos dizer, até uma vida melhor, para aprender a caçar, a pescar e fazer vários outros tipos de coisa. Um aspecto interessante das inscrições rupestres é que elas podiam ser complementadas ao longo de várias gerações. Isso significa que uma pessoa, por exemplo, fazia um desenho ou uma pintura e muitos outros anos depois outra pessoa acrescentava detalhes, ou seja, aquelas pinturas, aqueles desenhos que ali existiam nas cavernas, com o tempo as pessoas iam aprimorando, pois surgiam novas ideias, novas maneiras e assim os desenhos iam evoluindo conforme o tempo ia passando. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.